adequado para o organismo, tá? São necessários em pequenas quantidades, diferente dos macronutrientes, né? Como eu falei, carboidratos, proteína, a gente precisa ingerir em grandes quantidades, né? Diferente dos micronutrientes. E desempenham papéis vitais em diversos processos metabólicos, como produção de energia, funcionamento do sistema imunológico, síntese de proteínas, crescimento celular e por aí vai. E aí, se a gente reparar, se a gente lembrar do que a gente falou semana passada dos macronutrientes, eles fazem o mesmo papel, né? Eles estão ali ajudando, né? Não fazem o papel dos macronutrientes. Por que eu estou gritando tanto que eu não entendi? Mas tudo bem. Eles fazem o papel dos macronutrientes, só que eles ajudam não fazem, né? Mas eles ajudam a regular, a controlar o organismo, ajudando em todos esses processos metabólicos aqui, tá? Ficou tranquilo aqui? E assim, é importante a gente entender que, nesse sentido, é interessante a gente entender que o atleta, ele precisa de uma alimentação, né, mais equilibrada, principalmente o atleta, né, no nosso caso. Ou aquela pessoa que é praticante assídua de atividade física, ela precisa de uma alimentação mais equilibrada, bem colorida, variada, e por aí vai. Eu não vou falar mais não, senão eu vou antecipar os slides, porque eu sou meio precoce. E aí a gente tem, né, as vitaminas e os minerais. As vitaminas, a gente tem a classificação delas ali como lipossolúveis e hidrossolúveis, tá? Primeiro eu vou falar das lipossolúveis. Elas se dissolvem em gordura e são armazenadas no tecido adiposo. E assim, gente, tem que tomar muito cuidado, porque elas, como elas são armazenadas, elas... Que susto, gente! Eu tô quietinho, do nada! Boa noite! E aí, como elas são dissolvidas ali e armazenadas, né, no nosso corpo, quando elas estão em excesso, o que acontece? Alguém sabe explicar? Hã? Não, aumenta a toxicidade do nosso corpo, né? Então assim, o nosso corpo ele fica tóxico. Por quê? Porque está em excesso, tá? Então assim, por exemplo, né, a gente tem aqui a vitamina A, D, E e K. A vitamina D ela é precursora de um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. Então, se você quer ter, né, uma boa absorção de cálcio, duas coisas você precisa fazer. Fazer reposição de vitamina D, né? Ver como é que está o nível da vitamina D e fazer essa reposição se tiver um nível baixo, né? Níveis abaixo. Se não, pegar muito sol, né? Pegar o solzinho também, que ele ajuda a absorver o cálcio, né? E o que acontece? A vitamina D é ela que vai levar o cálcio para o local onde ele deve ir, certo? O médico falou que não adianta tomar vitamina D sem tomar o sol, porque o sol é como se fosse o caminhozinho levando a vitamina no lugar certo. Ele ajuda nesse sentido, né? Porque a vitamina D, ela é o carrinho que vai levar o cálcio para onde ele tem que ir, né? Seja para o osso, para o dente, enfim, para onde for. Então, ela que vai levar. Então, se você mesmo fizer a reposição de vitamina D, ela não ajuda, né? Mas a gente precisa pegar sol. E o que acontece, por exemplo, quando atletas que treinam em lugares muito fechados, né, por longos períodos, ou aqueles atletas que estão lá no extremo norte, sei lá, né, que é gelo puro, quase não tem sol. Eles têm essa deficiência de vitamina D. Então a gente precisa fazer essa reposição, mesmo que seja suplementar, né? Mas a gente tem que fazer, tá? Então a gente tem que sempre estar olhando, sempre estar verificando e cuidando dos nossos atletas, dos nossos alunos. E aí aquela coisa, gente, a pessoa está muito cansada, eu durmo, sei lá. É claro que são sintomas muito parecidos com outros, né? Mas assim, a pessoa está cansada, eu durmo, parece que eu acordo, parece que eu não dormi, né? Eu estou carregando o mundo nas costas, pode ser deficiência de vitamina D. A gente não sabe. Por isso que é importante a gente estar indo ao médico e verificando isso, né? Pedindo exames, enfim, por aí vai, tá? Por isso que na Covid, nossa, o que veio de gente, até eu fiquei com deficiência de vitamina D. Olha que eu, né, sol, direto, né? Eu não vou nem mostrar pra vocês, porque até vergonha. Se eu levantar minha blusa e mostrar a cor do meu braço, a cor da minha barriga, gente,
né? Vocês vão rir, aí 100 vezes já estão rindo. Enfim, aí eu nem gosto. Mas, mesmo pegando sol, tive deficiência de vitamina D, porque a gente ficou muito tempo, né, trancafiado, sem poder sair. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá muito tempo trancafiado, não tá num lugar onde está pegando muito sol, por mais que faça a reposição de vitamina D, tem que fazer o exame e ver como é que tá. Se tiver baixa, tem que pegar um pouco de sol, tá? 15, 20 minutos no máximo. Bom, e aí a vitamina A fornece o pigmento fotossensível do olho, dos vertebrados, né? E é um regulador da expressão gênica durante o crescimento das células inteiras. Meu Deus, eu tô com susto. Boa noite, boa noite. Boa noite. E é um regulador da expressão gênica durante o crescimento das células epiteliais. Olha como a vitamina A é importante. E um exemplo de toxicidade foi uma época, vocês deviam ser criança ainda nessa época aí, que houve um boom de crescimento de cabelo, usa vitamina A, Arovite, lembram disso, as meninas? Lembram não? Ih, gente. Ai, gente, você lembra? Ah lá, viu? Oi? Boa noite, posso dar uma recadinha 5 minutos? Aí que eu ia falando da vitamina A, né? Aí houve um boom aí da mulherada querer crescer cabelo. Vamos vitamina A no cabelo. E aí vinham os influenciadores, né? Falavam assim, as mulheres, né? Não, você pode usar à vontade no seu cabelo, que seu cabelo vai até o pé. Não sei o quê. E a mulherada começou a usar de forma exacerbada. E aí o que aconteceu? Ao invés de crescer cabelo, de nascer cabelo, foi caindo. Um boom de mulheres ficando careca. É sério. Muita coisa. Então, por quê? Porque estava demais. Então, são vitaminas que a gente tem que tomar cuidado com essa questão, tá? Tem que ver, precisa, né? Como é que eu sei se eu preciso ou não? Fazer um exame, para saber os níveis. Tá precisando? Tá com nível baixo? Beleza? Vamos lá e vamos repor. Seja com alimentação, seja com suplementação, enfim. Tá? Mas isso é perigoso, realmente. A vitamina não tem problema, né? É saudável. Não, depende. Até que ponto é saudável, né? Tá? A vitamina E funciona na proteção de lipídios, né? De membrana, contra o dano oxidativo daquela membrana, tá? Daquela célula. A vitamina K, ela é essencial no processo de coagulação sanguínea. Então, olha a importância aqui dessas vitaminas lipossolúveis. E aí, depois das lipossolúveis, a gente tem as hidrossolúveis, que elas são solúveis em água, né, como o nome já diz, não são armazenadas no corpo em grandes quantidades. Então, o que acontece? Como elas não são armazenadas no corpo em grande quantidade, diferentemente da lipossolúvel, se a gente consome demais, não vai adiantar nada, porque ela vai ser eliminada pela urina, tá? As vitaminas do complexo B, vitamina C. Então, se você... nossa, laranja, né? Porque eu tô gripada, vou chupar laranja pra caramba. Besteira, tá? Vai sair tudo na urina. Não vai adiantar nada. E depois que já tá gripado, não adianta, né? Proteger com vitamina C. Né? Vai beber, porque tem que beber líquido, né? Tem que fazer repouso, coisa que a gente não faz, mas enfim, nem pode fazer, né? Mas enfim, é isso que acontece. E aí, essas vitaminas, elas têm menos problemas de absorção e transporte. Não podem ser armazenadas justamente por isso, né? Em excesso, vai, né? Então vai dar beleza. Não podem ser armazenados, exceto no sentido geral de saturação tecidual. As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água, então são difíceis de armazenar, porque o excesso é eliminado pela urina, já até adiantei, né, falando. Então a vitamina C é um agente estrutural vital. E a vitamina B, né, com as variações dessa vitamina B, funciona principalmente como coenzimas do metabolismo celular. Então, as coenzimas, o que elas fazem? Vocês lembram o que elas fazem? Não? Hã? Não, elas ajudam no funcionamento das enzimas, tá? Elas auxiliam ali no funcionamento das enzimas. Então, assim, a vitamina B tem a biotina. Gente, tanto monte esquisito, eu não me lembro mais. Devia ter trazido para vocês. Mas acho que tem lá no conteúdo para vocês, tá? A vitamina B1, a biotina, acho que é a vitamina B9, B6, não dá para gravar. Mas enfim, todo o complexo de vitamina B, ele é importante nesse sentido, tá? Para ajudar
uma matéria anterior, no ensino médio. Tá. Então vamos falar dos micronutrientes e suas fontes alimentares agora, né? Então assim, nenhum alimento fornece isoladamente todos os nutrientes. Então assim, vai ser, né, um conjuntinho, né, que vai construir as vitaminas nesse alimento. Né? A alimentação variada é essencial para atender às necessidades do nosso organismo. Frutas, verduras e legumes, eles se destacam como importantes fontes de micronutrientes, sendo fundamentais para garantir o aporte adequado de vitaminas e minerais na dieta. Então, a vitamina do complexo B a gente encontra aí nos grupos de feijão, né, cereais, carne, ovos, leite, queijo. A e a C no grupo de raízes, tubérculos, algumas frutas, né, o leite também, os queijos. A fonte, agora os minerais, né? Fonte de cálcio, leite, queijo, feijão. Fonte de ferro, feijões também, né? Carne, ovos, potássio, raízes e tubérculos. Então, assim, a gente consegue perceber aqui que uma alimentação variada, aqui, ó, bem colorida, olha como isso traz uma riqueza para o nosso organismo em relação, em questão de vitaminas e minerais para o nosso organismo. Né? Assim, é claro que uma alimentação dessa, nem todo mundo tem condições, infelizmente, né? Mas seria o ideal para todo mundo. Inclusive, o Brasil, acho que eu falei semana passada, tem aquela cartilha de nutrição que está lá disponível no Ministério da Saúde, né? No site do Ministério da Saúde. Se vocês quiserem procurar, tem lá. E, cara, tem essa cartilha falando de toda a alimentação da nossa cultura, né? Voltado pra gente. Todos os benefícios, vitaminas, minerais em todas as refeições do dia. Só que ela não é divulgada, infelizmente. Por quê? Pelo que a gente conversou semana passada, né? De toda a questão, né, bem lógica, né, que comanda o nosso país, né? Enfim, e aí eles não vão nunca, né, incentivar uma alimentação desse jeito, né, uma alimentação mais natural, né, onde você vai descascar mais do que desembalar. Então, esquece isso, né? Infelizmente isso não vai acontecer, né? Mas a gente espera que no futuro próximo isso aconteça, né? Mas enfim, e até aqueles que podem fazer uma alimentação desse nível aqui, não fazem. Porque não tem aquela questão do hábito, vamos falar mais à frente. E a oferta de vitaminas e desses minerais? A gente tem aqui, como a alimentação influencia diretamente o desempenho esportivo. Então aqui, quando a gente elabora um plano alimentar, né, não a gente, mas o nutricionista, ele deve considerar alguns aspectos importantes pra gente, tá? Modalidade esportiva. Quem chamou? Não? Acho que... Saúde. Modalidade esportiva. Duração e intensidade do treino. Então, você vai fazer musculação. Quanto tempo vai ficar na musculação? Qual o tipo de treino que vai fazer na academia? Qual é o seu interesse, né? Eu quero emagrecer. Então, eu vou montar, o nutricionista tem que montar o primeiro você monta o treino. Depois, o nutricionista vai montar uma dieta de acordo, um plano alimentar de acordo com o seu treino. Então, tudo vai levar em conta, né? Rotina daquele aluno, né? Ou daquele atleta. Se a rotina dele é muito corrida, né? Enfim, qual é o tipo de trabalho dele? O que ele faz? Ele passa muito tempo sentado, né? Ele passa muito tempo andando para lá e para cá, o dia inteiro trabalhando, né? Visita vários lugares. O que ele faz? Ou trabalha em casa, né? Assim, não, eu sou dona de casa, eu cuido, sei lá, de 5 crianças, não sei o quê. Então, assim, isso tem que levar em consideração a rotina dessa pessoa. E aí, o nutricionista vai também levar, quando ele chegar lá com você, para fazer atividade, para levar o que ele vai fazer. Então, por isso que é importante a gente fazer um plano de exercício. Também ter um planejamento de exercício, tá? Duração e intensidade do treino, horário dos treinos e competições, no caso de atletas, né? Isso tudo leva em consideração. É essencial uma avaliação física nutricional detalhada do praticante de atividade física, né? Então, do atleta ou do praticante, né? A dieta deve ser ajustada às demandas fisiológicas e metabólicas do indivíduo, né? Os micronutrientes, né, como as vitaminas e os minerais, eles desempenham papéis fundamentais no processo fisiológico e metabólicos relacionados ao exercício, e isso é importante. O corpo
passa por adaptações contínuas ao longo do treino e a nutrição deve acompanhar essas mudanças. Não adianta nada o nutricionista ir lá passar uma dieta para ele para o primeiro mês, vamos dizer assim. E ele tem aquele tipo de dieta. E aí passou o primeiro mês, era um sedentário. Passou o primeiro mês de susto, certo? Vamos dizer assim, né? Houveram algumas modificações fisiológicas ali, metabólicas naquele corpo, né? No corpo daquele indivíduo, do seu aluno. E aí, se você não trocar o treino, o que vai acontecer? Vai chegar no platô. Ele não vai mudar. Mas se o nutricionista também não mudar a dieta, também não vai mudar muita coisa, por mais que você mude o treino. Por quê? Às vezes você pega com mais intensidade o treino, aí o que vai acontecer? A dieta dele às vezes está um pouco restritiva. E aí o que ele vai fazer? Ele vai sentir fome, ele vai sentir cansaço demais, vai chegar morto no dia seguinte. Caramba, eu não tô aguentando esse treino, cara. Eu tô ficando muito cansado, tô muito cansada. Então não vai adiantar de nada, seu trabalho vai por água abaixo. Então tem que estar em equilíbrio. Correto? Então, isso tudo aqui tem que levar em consideração. Tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Uhum. Micronutrientes envolvidos no rendimento esportivo. Demandas energéticas variam conforme a atividade física, é ou não é? O exercício físico, ele aumenta o metabolismo exigindo adaptações do sistema cardiovascular e respiratório. E aí, os macronutrientes têm suas necessidades aumentadas. Por quê? Porque houve toda essa demanda energética, né? Houve a exigência do exercício em mudar o metabolismo, né? E acelerar o seu metabolismo. Então, olha como a demanda energética aumentou. Então, a gente precisa fazer uma ingesta tanto de macronutrientes como de micronutrientes também importantes aí para regular essa ingestão, né, de macronutrientes, a absorção de macronutrientes. E os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, também são impactados devido à sua degradação e maior perda corporal durante o exercício. Entende por que a gente tem que estar sempre avaliando, sempre vendo o que está faltando, se está nos níveis aumentados ou não, se está ali no nível regular ou não, porque a gente precisa saber disso aqui. Porque senão pode acontecer aquilo que eu falei antes, no slide anterior. Seu aluno pode estar lá com dificuldade, com cansaço, sentindo o treino de forma que não deveria se sentir, e você não pode mudar esse treino, porque senão o seu trabalho vai para água abaixo, né? Não vai adiantar nada que você planejou para esse aluno. E aí, passa 1 mês, 2 meses, o aluno não tem diferença corporal, o que ele vai fazer? Tchau, estou procurando outro. Ou então ele vai pior, ele vai desistir. Ah, não consigo emagrecer nem com o personal, então desisto. Não é pra mim, é a primeira coisa. Então o nosso papel é incentivar, é ajudar. É por isso que vocês passam aqui 4 anos dentro da faculdade, para aprender tudo isso. Saber como é que funciona o corpo humano, para você poder ajudar esse aluno, tá? E aí, ó, vitaminas do complexo B. Elas estão envolvidas na produção de energia durante a atividade, na produção de células vermelhas sanguíneas, né? Na síntese de novas proteínas, na reparação tecidual, no tecido muscular, que é muito importante, né? Para quem quer ganhar massa. Quem quer ganhar massa, enfim. A vitamina D, ela é de extrema importância para a adequada absorção de cálcio, como eu falei lá no início, né? Na regulação dos níveis plasmáticos de fósforo e na manutenção da saúde óssea. Isso tudo é importante, gente, para a nossa célula funcionar de forma adequada, de forma mais eficaz. Os antioxidantes, a gente tem aí a vitamina C, o beta-caroteno, né, que é a vitamina A. Então, o exercício físico, ele aumenta a produção desses radicais livres pelo excesso de oxigenação, né, respiração, ocasionando aumento no estresse oxidativo. Ele protege a nossa célula de danos. Então, se você vem, come lá um podrão, aí você vem, consome depois, né? Um dia, né, gente? Um podrão, um dia. Aí a sua dieta depois contém esses antioxidantes, que ele vai ajudando lá na célula, tá? Eu estou falando mais molecular. Então, lá na célula ele vai protegendo dos danos
que esse podrão poderia estar causando na sua célula, no seu organismo, certo? O cálcio é uma alimentação restrita em fontes de cálcio. Uma alimentação restrita em fontes de cálcio pode causar diminuição da densidade mineral óssea e fraturas por estresse. Isso a gente vai ver na semana que vem, tá? Que isso acomete muitas mulheres porque necessitam de maior atenção quanto ao cálcio por conta da desregulação hormonal, né? Que tem a diferença aí do homem, né? De período menstrual e tal, isso tudo vai afetar um pouco a mulher. Então, a mulher, ela sofre um pouquinho mais isso aí. Então, tem uma aluna, tem uma atleta que é mulher, né? Então, tem uma atençãozinha dela em relação ao cálcio, tá? Sódio, cloro e potássio. Durante a prática esportiva, ocorrem perdas consideráveis dos eletrólitos sódio, cloro e potássio. A reposição, portanto, é fundamental, sendo através da alimentação ou de bebidas isotônicas. É por isso que o pessoal que faz maratona, chega lá no meio, né, eles sempre um isotônico, porque ele tem essa quantidade, né, tem isso aqui bem equilibrado naquela bebida, né, esses minerais, e aí fazem essa reposição, tá? E aí o que acontece? Se a gente tá desregulado, né, tem demais esses três, sódio, cloro, potássio, ou tem de menos, ele pode armazenar muita água, levar muita água para dentro da célula, ou não, ou pode fazer o contrário, tá? Porque a gente sabe que o sódio, por exemplo, ele tá lá, né, fazendo aquele fora e dentro da célula, lembra da bomba de sódio e potássio? Ele vai lá de acordo com o seu gradiente de concentração, né, na célula. Então é dentro que está precisando mais de sódio, então vamos entrar. Ah, agora lá fora está precisando mais, então vamos sair. É o tempo todo assim, tá? Então a gente precisa cuidar dos nossos atletas quando fazem assim, né? Quando estão treinando em dias muito quentes, né, dias muito secos, a gente tem que tomar cuidado. Porque senão o cara apaga mesmo e já acontece de muitos de morrerem. Até a questão dos lutadores de MMA, não sei se é só MMA, né? Mas enfim, os lutadores que fazem aquela pesagem, que fazem aquilo, né? Desidratação. E já tem sido, eu acho que eu tenho um artigo falando sobre isso, eu vou deixar lá para vocês. Bem interessante. Alguns médicos estão fazendo, né, essa pesquisa e analisando eles. E aí o que acontece? Só que o que acontece? Muitos morrem, né? E nem é divulgado, né, o porquê da morte deles. Porque é muito abafado, muito dinheiro rolando. Né? Então, o que acontece? Eles, com essa manobra que eles fazem, eles querem, né, lutar. Eles querem chegar na pesagem deles para eles poderem lutar. Só que eles não estão nem aí por conta do dinheiro também, né? Porque atleta, muitos deles são, né, de classe bem baixa e lutam pra caramba para chegar, lutam literalmente para chegar ali. E aí tem uma oportunidade dessa, o que acontece? Eles tocam tudo. E acontece isso, e infelizmente alguns não resistem e morrem. Já teve caso de morrer até antes da luta. Então olha como isso é interessante, isso é importante, tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Eu deixo tudo escritinho pra vocês, meu Deus, é muito fácil, cara. Vou passar a trazer só imagem pra vocês. Cadê? E a influência também, assim, só, né, resumindo tudo que a gente falou até aqui, né, falando da influência desses micronutrientes na prática esportiva, então a gente tem aqui, né, eles não fornecem energia, mas são essenciais para o funcionamento metabólico. A gente viu que os macronutrientes fornecem energia para nossas células, né? Participam de reações que protegem o organismo contra o estresse gerado pelo exercício. E os efeitos do exercício sobre eles, a gente tem a atividade física aumentando a demanda por micronutrientes devido a adaptações musculares e bioquímicas. Perda pelo suor e urina, isso é importante, a gente tomar cuidado com isso aqui, ficar sempre ligado nisso, tá? Estresse oxidativo e aceleração dos processos fisiológicos. Então, a importância dos macronutrientes na prática e o efeito do exercício sobre eles, tá? É mais um resuminho aí de tudo que a gente já falou até aqui, que a gente conversou até aqui. Eu tenho até... As vitaminas participam de metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, e a deficiência delas, né, como vitamina do complexo B e C, reduzem a capacidade respiratória e anaeróbica.
Vitaminas e antioxidantes, a vitamina A, né, ajudam a proteger o músculo contra danos, a reduzir o estresse oxidativo e a melhorar a performance do nosso aluno, do nosso atleta. E aí, os minerais, as funções que influenciam diretamente a performance em relação às funções dos minerais, aqui, na contração muscular, né, através do cálcio, do potássio, impulsos nervosos através do sódio, né, como eu falei antes, transporte de oxigênio, como o ferro, produção de energia, como o magnésio. O magnésio ele é muito importante até para a nossa memória, tá? Batimentos cardíacos, ativação enzimática, função imune, saúde óssea, equilíbrio pH, por aí vai, tá? Tranquilo, gente, até aqui? Então, vamos falar aí dessa alimentação aí nas fases da vida. Bom, primeiro começando, né, com a gestação, né, e o nascimento, que é onde tudo começa, né, a concepção. Então, a gente tem aqui que a gestação é fundamental aí, uma alimentação saudável é fundamental no desenvolvimento saudável do feto e na saúde da mãe. Então, na gestação a gente tem que cuidar da mãe, porque o que ela consome é o que o bebê vai consumir também, né? Então, na gestação é importante monitorar o consumo de ácido fólico, ferro, cálcio, vitamina D e ômega 3, entre outros, para prevenir a deficiência e promover um desenvolvimento saudável do feto. E depois que o bebê nasce, a amamentação ela é super importante. Então, quando o bebê não consegue, por alguns motivos, como por exemplo, meu primo teve um filhinho dele ano passado, em maio, fez um ano agora, a Maia, e aí a mãe pegou tuberculose. E aí ela se manifestou, né? Ela estava incubada, se manifestou justamente Não, quando nasceu. Não podia nem amamentar. Aonde? Não, no parto. E aí, depois, ela não pôde nem amamentar. Uma Maia. Então, e ela não pôde amamentar mesmo, porque depois o leite secou e acabou. Então, precisou fazer a amamentação dela com leite específico e tal. Então, isso é importante, esses primeiros meses principalmente, né? Então, mesmo assim, mesmo a mãe que pode amamentar, ela precisa ainda continuar cuidando da alimentação dela. Então, a amamentação é recomendada como melhor fonte de nutrição do bebê, fornecendo anticorpos, nutrientes e fortalecendo o vínculo entre mãe e filho. Isso também é importante, né? O bebê tá ali, tava dentro da barriga, saiu para esse mundo, né? Aí a primeira coisa que ele fez, chorou. Por quê? Né? Coitado, tava lá quentinha, veio para esse frio, para esse mundo mal, né? Então, mãe, enfim, tadinho. Aí tá lá, aí o que faz? Tira, não coloca nem o bichinho lá no bracinho da mãe. Muitos nem têm essa oportunidade, né? Mas tá lá, o vínculo dele com uma tutora e ele, né? E isso é importante, esse vínculo, tá? Então, a gravidez, a lactação e crescimento são os 3 estágios fisiológicos mais importantes associados à demanda de nutrientes, tá? Então, a mãe aumenta de peso, então tem que cuidar muito, né? Não pode ser uma alimentação muito gordurosa, enfim, e por aí vai. E às vezes tem muitas gestantes que estão lá na academia, né? E a gente tem que ajudar elas também nesse sentido. E nas nossas crianças e adolescentes, né? As necessidades nutricionais, elas são aumentadas devido ao rápido crescimento e desenvolvimento físico, bem como as mudanças hormonais que acontecem na adolescência. Então, importante o papel da escola também na criança. A escola ela torna-se essencial nas escolhas alimentares e na manutenção da saúde da criança. E aquilo que a gente conversou semana passada também, né? Será que a escola está ajudando nesse sentido? Porque você vai lá, cria o seu filho, tratando ele com uma alimentação assim super adequada, saudável e tal. Aí quando chega lá na creche, aí o que acontece? Faz igual minha sobrinha. Aí chegou lá na creche, só comia coisa saudável. Chegou lá na creche, nunca tinha comido um biscoito na vida dela, nem um chocolate. Chega na creche, tem o quê? As crianças com biscoito pra ela. Aí saiu da creche com um biscoitinho na mão assim, ó. Minha cunhada quase morreu. O que é isso na sua mão? Desesperada. Eu falei, meu Deus, não precisa isso, gente. Não precisa também.
porque ela foi depois dos 2 anos de idade, 2 anos e pouco. Então ela já tinha feito uma base muito sólida. Então hoje ela come um brócolis que é uma beleza, um ovo cozido que é uma maravilha. Então ela está acostumada a isso, ela gosta de comer chocolate, né? Ela se faz na Páscoa, come biscoito, come bala, vai numa festa, come doce, mas ela tá lá com as frutinhas dela, ama fruta, ama legume, por quê? Teve o hábito desde nova. Então se a gente não criar esse hábito das nossas crianças, ela vai chegar na escola, ela não vai saber escolher, ela vai comer qualquer coisa que derem a ela, qualquer coisa que tiver na cantina ela vai comprar. Agora, a escola também tem que fornecer, além dos biscoitinhos, dos docinhos, tem que ter uma fruta, né? Não um legume, né? Não precisa tanto, mas uma fruta tem que ter pelo menos, né? E o que não tem, sei lá, um sanduíche natural, enfim, não tem. Então a escola também tem uma responsabilidade. Não tem, tá? E a pública ainda tem o almoço, né, e tal, né? Que ainda tem o arroz, o feijão, mas não tem. Autonomia crescente, então a maior independência da criança contribui para a formação e consolidação de hábitos alimentares, que foi o que a gente falou aqui agora, né? Tem hábitos, a criança vai ter essa independência, ela mesma vai escolher, tá? Comer bem, né? Influências sociais também, né? Quando chega lá na escola, relações com colegas, professores e os ídolos, né? E vê aquela... Por isso que a propaganda, gente, ela é um perigo, né? Porque vê aquele ator, sei lá, que elas acham, admiram, e vai estar lá comendo o quê? Uma pizza. Ela vai querer comer pizza? Porque fulano de tal está comendo e ela admira fulano de tal, né? E às vezes até nós, professores, elas admiram a gente. Então, tá a gente comendo lá um pacotinho de fandangos, a bichinha vai querer fandangos. Por quê? Porque ela admira a gente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente faz também na frente das crianças, tá? E quando chega na adolescência, também isso aqui é importante, né? As influências sociais. E aí chega na adolescência, começa a preocupação com o corpo, né? Com a estética, a busca da identidade e a negação de padrões infantis, de comportamento, eles são alterados. Né? Então assim, eu não sou mais criança, eu sei decidir, eu sei o que eu quero. Então, né, acontece isso, eu tenho um grupinho. O grupinho chega, se você chegar lá dizendo que come, sei lá, um brócolis, caramba, tu é otário mesmo, tu come brócolis, tá de sacanagem. É ou não é? Aí começa a zoar. Aí ele já se sente mal, né? Porque a identidade dele, não, eu tenho que ser descolado igual a eles, então não posso mais comer brócolis. Aí deixa de comer brócolis, começa a comer hambúrguer, começa a comer, né? Enfim, tudo isso. E aí vem o consumo irregular das refeições, né? Porque já dorme tarde, acorda tarde, o café da manhã já virou almoço, o almoço já vira uma janta, enfim. Realizar refeições fora de casa também, o adolescente faz muito isso e acaba comendo besteira, falta de hábito de ingestão de fruta. Então, se não tem esse hábito desde novo, não vai criar esse hábito depois de adulto. Né? Vai passar a adolescência mudando, já que muda, né, nosso apetite, né, questões hormonais, enfim, vai mudar e vai chegar no adulto comendo besteira. Não vai ter esse hábito, tá? Tranquilo até aqui, né? E aí, quando chegam os adultos e idosos, a população adulta brasileira apresenta taxas elevadas de obesidade, diabetes, esqueci da vírgula, cânceres, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas não transmissíveis. As mulheres, elas podem ter necessidades adicionais de ferro, como eu falei já antes, acho que já falei sobre isso, durante certos períodos, como gravidez e menstruação, tá? E a gente precisa repor. Os homens, eles podem precisar de mais proteínas para suportar o desenvolvimento muscular, quando chega depois da adolescência, né, que vai chegar no seu corpo mesmo ideal, já aumenta a demanda de responsabilidade, de trabalho, de família, então ele precisa se alimentar melhor. E os idosos, eles têm necessidades nutricionais que podem ir mudando devido a fatores como perda de massa muscular, redução do metabolismo, alterações na absorção de nutrientes, o risco de deficiências nutricionais induzida por drogas, devido ao elevado número de medicamentos que esses idosos precisam tomar, né, consumir, e a questão também, gente, da digestão, tá? Muda o paladar, a
a dentição normalmente são dentes, são próteses, não são dentes naturais. Então ele já tem a dificuldade na mastigação. Então a quebra desse alimento já fica dificultada. E aí o nosso organismo, a gente sabe que para o nosso organismo absorver bem os macronutrientes e os micronutrientes, a gente precisa mastigar bem, fazer a quebra desse alimento. E aí chega lá no estômago, né, que vai para o intestino e tal, ele vai conseguir absorver de forma mais rápida, de forma mais eficaz. Então o idoso que usa prótese, ele já tem essa dificuldade. Então isso é importante a gente cuidar. E aí o que acontece? Por quê? Porque ele acaba se isolando socialmente, ele não procura interagir com os outros. Aí tem a questão da família, né, dos familiares que não se aproximam, porque idoso é chato, né? Fala toda hora a mesma coisa, né? Conta toda hora a mesma coisa, tem umas manias. Meu pai tem uma mania de falar que isso não é fácil não. O tempo todo, me irrita. Pai, quem falou que era difícil pra você? Quem falou isso? Meu filho, não é fácil não. Ué, mas por que isso? Ninguém falou que era difícil pra você? Não. E aí, meu filho, tadinho do meu pai. Mas às vezes eu fico com pena, sabe? Mas tem hora que me irrita, gente. Mas a gente não pode também descontar essa irritação nele, né? Porque a gente também vai ficar da idade deles, né? Eu espero pelo menos ficar, né? Gente, meu pai fez 84 anos. Eu espero ficar 84 anos. Não quer não, gente? Chegar lá não? Eu quero. Tem que falar assim, vai. Mas você tem que cuidar, né? Então é isso, tá, gente? Então o idoso, a gente tem que cuidar muito dos nossos idosos, assim como a gente tem que cuidar das nossas gestantes, tá? O mesmo cuidado, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, né? Vocês estão... Então, assim, nossa segunda unidade já foi, tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Sim.